Defesa Índia do Rei, variante principal Iugoslava com cavalo E1. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, cavalo F3, roque. Posição principal da defesa Índia do Rei, depois de bispo E2, E5, roque, cavalo C6. Entramos na variante Iugoslava principal com D5, cavalo E7. Nós vimos na partida com o Korchnoi cavalo D2. Agora vamos ver cavalo E1, jogada pelo Grigorić contra o Fischer em Bled 1961. É uma partida muito interessante porque o Grigorić também era um partidário da Índia do Rei. Depois de cavalo D7, cavalo D3. O cavalo em D3, ele pode apoiar o avanço C5 sem prender o bispo como na variante anterior. Mas há outro detalhe importante aqui. Depois de F5, na partida que nós vimos, o Korchnoi resolveu apoiar o peão com F3. E depois de F4, o Fischer lançou um violento ataque na ala do rei, que é defensável, mas como vocês viram, não é muito fácil. O Grigorić faz a opção por E toma F5. G toma F5 agora levaria a outro tipo de posição, que normalmente as brancas jogam F4 bloqueando os peões. Não é obrigado a avançar, mas a posição fica, a estrutura de peões fica dessa forma: o peão em F4 bloqueando e os peões F5 e E4. No site da Casa de Xadrez, www.casadexadrez.com, você pega em PDF a explicação de todos esses sistemas teóricos. Com cavalo toma F5, que também é um bom lance, é claro, seguiu uma partida muito interessante. F3, as brancas devem tentar controlar sempre a casa E4, que é a casa forte para elas, enquanto que as negras buscam o contra-ataque na coluna F. Cavalo F6, cavalo F2, seguindo os planos já citados, cavalo D4, cavalo de F E4. O cavalo em E4 ele apoia o avanço do peão e ajuda a defesa da ala do rei. E além disso, bloqueia o peão E5, que não podendo avançar, deixa o bispo G7 restringido. Depois de cavalo H5, bispo G5, dama D7, G3, evita a entrada do cavalo em F4, H6, bispo E3, C5 e agora bispo toma D4. O Grigorić provavelmente ficou preocupado com o possível B5, já que o cavalo defende esse B5, e decidiu eliminar o cavalo, que está muito bem colocado. Depois de E toma D4, cavalo B5, e agora? Está caindo o peão de D6. Como que o Fischer pode reagir a isso? Bispo E5 seria ruim defendendo o peão, simplesmente por causa de F4. O bispo tem que sair e perde o peão. O Fischer jogou A6. Será que ele não viu isso? Cavalo de B toma D6, D3. Fantástico contra-ataque aqui do Bob Fischer, levando a confusão generalizada. Lembrando mais uma vez, os jogadores de Índia do Rei devem buscar posições ativas. Quando você tem que defender passivamente, algo deu errado. Depois de dama D3, bispo toma B2 seria ruim, por exemplo. Cavalo toma C8, bispo toma 1. Cavalo B6 dá um ataque duplo. Por exemplo, se bispo D4 cheque, simplesmente dama toma D4, porque depois que capturar a dama branca, a gente recaptura a preta. Mas o Fischer jogou bispo B4 cheque, rei G2 e agora o espetacular cavalo toma G3. Sensacional lance do Bob Fischer, com a ideia de mate, por exemplo. Se H toma G3, dama H3 mate. Sensacional partida. O Grigorić jogou o melhor, cavalo toma C8, cavalo toma F1, cavalo B6. Muito bom lance, ele eliminou o bispo, né? Eliminou os perigos que tinha nessa diagonal. E agora dama C7,
ameaçando dama toma H2, torre toma cavalo de F1, dama toma B6, B4, e o Grigorich teve uma ideia sensacional aqui, querendo aproveitar o peão G6. Por exemplo, se C toma B4, C5 desvia a dama. Negra da defesa de G6, bispo toma C5, cavalo toma C5, dama toma C5, dama toma G6, cheque, rei H8, dama H6, cheque, rei G8, rei H1, e as brancas vencem. O Fischer jogou dama toma B4 direto, depois de torre B1, dama A5, cavalo toma C5 com aquela ideia, e depois de dama toma C5, dama G6, cheque, bispo G7, torre toma B7, dama D4 defendendo o bispo. Opa, desculpem, não aqui. Aqui. Bispo D3, ameaçando mate. Torre F4 libera a casa de fuga para o rei. Dama E6, cheque, rei H8, dama G6, e foi acordado empate nessa sensacional e complicada partida, bem no espírito da Índia do Rei, entre Grigorich e Fischer-Bled, 1961.